podcast feito todo pra você. Vai começar agora! Uhul! Hoje nós temos uma convidada poderosa para trazer para vocês, a Roberta Veras Antônio, nossa consultora de finanças e empreendedorismo, educadora financeira que veio para resolver todos os seus problemas com o cartão de crédito. Aquele SPC, o Serasa, né, menina, dívida. Não faltam para sua presença Verdade, aqui. verdade. Roberta, fala um pouquinho de você para a gente conhecer um pouquinho da tua história. Gente, são 36 anos de estrada, então vou tentar resumir aqui. Bem, eu me considero hoje, eu sempre me apresento primeiro como uma obra de Deus, como todas vocês. Porque aos 44 anos eu ressignifiquei um pouco a minha trajetória profissional. Então, assim, hoje eu estou como educadora financeira, né, e consultora de finanças e empreendedorismo, porque até meus 44 anos eu fui empresária. E então hoje eu ajudo empresários, ajudo profissionais da área de saúde, de todas as áreas, a serem empresários e a serem pessoas educadas financeiramente. Porque não tem como você não juntar as duas coisas. Então eu trouxe o que eu sofri ao longo e aprendi e ganhei ao longo da minha trajetória aí de 36 anos de trabalho e trouxe para ajudar pessoas a não passarem pelos meus tropeços, ganharem também mais do que eu, serem melhores do que eu e a gente fazer aí um mundo melhor. Eu acho que, resumindo, hoje eu me considero isso, uma profissional atuando mais nesse aspecto. Amiga, agora me diz uma coisa. Assim, a gente sabe que você muda a vida das pessoas e você também já mudou muito a sua vida. Mas, assim, para quem não sabe, eu conheci a Roberta na época da escola. Então, a gente sentava no chão na hora da merenda para dividir lanchinho. Na época, os jovens não faziam alisamento. A gente tinha tudo cabelo desse tamanho. E aí, era tudo mega power. Então, assim, desde aquela época, né, que ela pegava lanche dos outros para economizar o lanche dela. Ela economizar da aí. mesada, entendeu? A gente tem... ela fez muitas coisas da vida e eu sei que acompanha a vida da Roberta, que ela fez uma grande guinada, porque quando a gente ia se encontrar, ela estava enlouquecida. E a gente dizia assim, Roberta, tu vai ficar doida. Mas a gente falava isso por educação, porque na verdade ela já estava doida. E aí a gente queria saber como foi que tu saíste daquela loucura que você vivia, né? Como franqueada, né? Que você entrou, assim, num ramo empresarial e resolveu trabalhar com franquia para hoje você ser uma profissional independente, autônoma, que não tem que tomar bênção de ninguém, porque você é dona do seu próprio nariz, do seu próprio negócio. Você é uma tomadora de decisão, você fez escolhas e você, por essas escolhas, tomou um rumo de vida onde você tem menos esforço, mais resultado. Verdade. E através desse mais resultado, você tem mais paz também. Conta pra gente, porque isso pode ser uma história que inspire muitas mulheres. Bem, assim, eu comecei a trabalhar aos 13 anos, então era muito nova. E eu digo que o que ajuda muito uma pessoa na sua fase adulta é também o passado, é o histórico de pai, de mãe, isso que a Alessandra falou, é um fato. Mas, durante muitos anos, eu trabalhava de domingo a domingo, 14 horas por dia, fato que me trouxe algumas perdas bem grandes, como, por exemplo, hoje eu sou mãe de um anjinho. E aí, eu lembro quando eu estava com 41 anos, a Alessandra me ajudou muito nisso, porque às vezes eu chegava com ela, Alessandra, eu acho que eu estou em depressão. Aí uma vez, hoje que ela vai saber disso, eu acho que eu nunca te contei. Ela disse assim, não, amiga, você não está com síndrome nenhuma, você não está com depressão, o seu problema é que você é resiliente demais. A tua curva é muito alta. Eu falei, eu vou morrer, porque você só trabalha, né? Só está em datas comemorativas em casa, 25 de dezembro ou 1º de janeiro, de folga, de fato, porque loja em shopping, trabalhando a 280 quilômetros no interior do Amazonas, tomando conta de 7 municípios, 1.500 mulheres, você não vivia. E aí foi quando eu parei, eu disse assim, vamos colocar em prática o estudo, fui buscar o que eu poderia melhorar, e eu entendi
que nesse processo eu já fazia um serviço voluntário de educação financeira. Eu ajudava amigas a se organizarem. De graça, 0800. E aí eu ressignifiquei tudo isso para mim. Eu falei, vou trazer o meu trabalho social para algo que era um plano B, se tornou um plano A. E eu comecei a quebrar as minhas crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho. Gente, preciso contar isso para vocês. Eu era tão doidinha. Quando eu comecei a namorar com meu segundo marido, ele me chamou para tomar uma vez o café da manhã. Lembro como se fosse hoje, na Conde. Aí eu sentei com ele, 9 horas da manhã do café, ele olhou para mim e eu comecei a chorar. Ele, o que foi, Roberto? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tinha que estar trabalhando essa hora, eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou aqui e a minha equipe está trabalhando. Eu falei, não, isso não é normal. E eu comecei a trabalhar tudo isso dentro de mim. E isso fez com que eu enxergasse um novo propósito de vida. Eu tinha um propósito lá atrás, muito definido. Eu queria trabalhar até os 50 anos, para ter uma aposentadoria sustentável, tudo certo aí. Definir muitas coisas claras. E eu queria manter isso a qualquer custo. Só que a vida, ela muda. O dia a dia muda. E aí eu entendi que não, isso tinha que parar. E a educação financeira veio, me adiantou 6 anos disso. E realmente, aos 44 anos, eu saí da vida de empresário. Me preparei nesse processo por 3 anos e meio, porque não é fácil. Você muda padrão de vida, você tem que mudar o teu modelo mental, mas o que eu prezava mais, e o meu foco, qualidade de vida, ter relacionamentos. A minha amiga não olhar para mim e ver que eu era com 3 telefones, eu falava muito alto, então assim, às vezes eu estava falando no telefone, porque falar com o interior é muito complicado, né? E naquela época não tinha muito... Era pior. Era pior. E aí as pessoas julgavam demais. Eu sofria muito com julgamento. E a Alessandra às vezes via, ai, Roberta é louca, fala demais, grita, tá chamando atenção, mas as pessoas não entendiam o que é você tá falando no telefone com 30 pessoas te escutando do outro lado, para que você tivesse uma comunicação clara. Então, assim, eu precisei fazer esse trabalho e aí estudar marketing pessoal, estudar a parte comportamental, para poder me fortalecer. E nisso tudo, eu fui atrás de uma especialização. Foi quando eu me especializei em terapia financeira, né? Fiz cursos, hoje eu sou uma mestranda de educação financeira. Essa tu ainda não sabe. Pois é, hoje eu estou como mestranda de educação financeira, exatamente buscando sempre trabalhar dinheiro com comportamento, porque não tem como a gente separar essas duas coisas. Agora, amiga, eu quero só pontuar também uma questão, assim, hoje você vê a Roberta falando, essa pessoa tão calma, serena, sabe? Né? Essa pra gente, assim, ó, Controlada. eu quero dizer pra vocês, eu quero dar aqui esse testemunho, que a gente não tá aqui, não é nem exposed, né? Isso aqui é um exemplo de vida, que a Roberta era uma mulher estressada, louca, que só falava gritando, berrando, e que, tipo assim, eu ficava chateada como amiga dela, porque as outras pessoas, eu comentava pra ela, eu falava pra ela, amiga, tu tá doida, tu precisa sair disso. Mas as outras pessoas falavam pelas costas dela. Então isso me incomodava muito. E muitas vezes você pode ser essa pessoa que todo mundo tá dizendo que tu é doida e tu não te toca que tu tá doida mesmo. Então é isso. Porque olha só, hoje em dia, Fica doido, né? hoje em dia, o que acontece? A gente tem tempo da gente sentar, tomar um café. Às vezes a gente não tem, mas a gente se tecla. E isso é uma coisa que existe. E antes isso não existia. Por quê? Porque nem o meu estilo de vida, nem o estilo de vida dela comportava isso. E às vezes você tá num ritmo de vida tão louco que você só tá trabalhando. Você só tá vivendo para os outros e você não vive nada para você. Então você literalmente vende sua alma pro diabo. Gente, eu tô aqui dizendo para você literalmente que essa mulher assim hoje, que a Roberta que muito me orgulha por ser amiga dela, né? Não é porque a gente tá aqui assim em público não, porque ela sabe disso. Já foi uma pessoa totalmente descompensada, né? Histérica, e que eu ficava chateada não por ela, não só por ela estar daquele jeito, mas por as pessoas não terem coragem de comentar, de estender a mão e de ajudar e de dizer, para doida, né? Mas em algum momento isso surgiu e realmente... E surgiu pela dor, né? E surgiu pela dor. Pela dor, porque ela pelas também teve um perdas. adoecimento. Gente, olha, nisso tudo, você imagina, naquela época, o empreendedorismo, aquela época eu tô falando, tá? Começando, 2015, não é tão longe. Até antes, né, amiga? Até antes, mas 2012, 2013, mas por aí. assim, o marco mesmo de dizer assim, eu vou começar a mudar foi 10 de janeiro de 2015, eu lembro como se fosse hoje. E eu saí
como empresária só em 2018. Vocês imaginem o processo que eu levei para mudar uma série de coisas. E foi pela dor, porque eu tive uma trombose, eu perdi um filho na estrada, eu tinha muito bullying. Hoje a gente chama bullying exatamente porque as pessoas não entendiam o que eu vivia. Eu, desde 2012, eu trabalhava home office, porque eu tinha um escritório no interior, uma loja no interior, e também tinha que trabalhar final de semana quando em Manaus eu estava. Então, as pessoas, Roberta, não trabalha não. Trabalhar em casa, trabalha nada. Hoje as pessoas sabem o que é trabalhar em casa. Então, assim, além de trabalhar todo esse lado, você trabalhar o julgamento das pessoas. Gente, podem dizer que isso é fácil. Para mim, não foi. Hoje é, com a minha maturidade. Então, assim, é legal porque hoje a gente está preparado para ajudar as mulheres, mas não com livro de autoajuda, mas o que sentiu na pele, sabe? E você trazer essa leveza, ela não caiu do céu, não. Ela foi, ó. Quer dizer, a educação financeira não só melhorou o que se espera, que é a questão das finanças, mas melhorou a tua vida. Melhorou. Por quê? Porque até eu conhecer a educação financeira lá em 2012, 2013, eu tinha a imagem que o dinheiro, eu tinha que me aposentar, eu tinha que guardar dinheiro, como empresária que meu pai foi a vida inteira, então você se espelha no pai, né? Meu pai era autônomo, como vocês, assim, a gente não tem um salário certo, então isso é muito complicado a gente administrar, hora tem, hora não tem. E aí, quando a educação financeira veio, eu entendi que ela é um meio e não um fim. E que você tem que ressignificar o dinheiro também em cima do teu propósito de vida. E aí eu comecei esse trabalho. E aí você para de ser escravo do dinheiro e usa o dinheiro ao seu favor. E, principalmente, eu entendi que você não precisa ser rico. Você precisa ser independente. E as pessoas não sabem muito isso. Acham que ser independente é ser rico. E isso é uma fake news. É uma fake news. Isso, né? Isso é verdade. Então, Roberta, eu queria te perguntar uma coisa assim, que eu vivencio muito, né, na prática, né? Como professora, eu lido muito com meninos que estão em várias fases da graduação, principalmente aqueles que já estão se formando, né? E o recém-formado, né, o coitado do médico recém-formado, ele tem uma mania chata, né, de querer ser dublê de rico, né? Ele acha que formou, passou 6 anos de lisura, aí da noite pro dia, né, ele tem acesso a um salário que ele não imaginava que ele ia ter, né? E como é que ele poderia, né? Que dica que você daria para o médico que acabou de se formar, né? Para aquele profissional que está se formando, né? De uma profissão autônoma, né? Como é que ele vai fazer para organizar essa vida financeira? Ele não tinha quase nada, da noite pro dia vai ganhar lá, sei lá, né, seus 5, 10 mil reais, não sei. Tô rico. E achou que ficou milionário. Vou gastar tudo com cachaça e puta. Que é normalmente o que fazem, né? Vou comprar uma BMW. Eu quero postar muito nas redes sociais o que eu tenho. Né? Grelhar, né? As mulheres querem grelhar, bolsa de marca, né? E o importante é eu mostrar, né, o que eu tenho agora. Cosplay de rico. Cosplay de rico. Mostrar o sucesso, né? Fazer Porque dublê de hoje rica. muitas... acho que a Roberta pode até falar sobre isso também. O que é sucesso é aquilo que é mostrado na rede social. Exato. Então, mostrado na rede social que eu tenho uma bolsa cara, mostrado na rede social que eu tenho um carro de 300 mil reais, né? Então, eu comprei um carro de 300, mas tu não sabe quanto que é a parcela que eu tô. Porque eu me comprometi pra pagar aquilo, né? Então, é isso que né? A gente Então, joga pra Roberta. Pra você não virar dublê de rico, pelo amor de Deus. E ser mais um endividado, Em porque, nome de pelo Jesus. amor de Deus, Sim, né? Aí você vive uma vida linda, posta tudo maravilhoso, mas o saldo bancário negativo, SPC, Serasa. E o carro não é nem da pessoa, é do Não, mas leasing. o banco. Aí o gerente fica ligando, te cobrando, tu fica recebendo aquelas mensagens de WhatsApp, gente, que é pior. Ô, gente, Isso carinhoso. vaza muito. Lembramos de você. Há 30 dias você não paga a sua prestação. Exatamente. Aí tu fica dando o endezinho lá, mas mal tu sabe que isso corre uma rádio peão danada. Né? Que o pior marketing, ou o melhor marketing, é o famoso boca a boca, né? Que é o marketing de referência. Então, assim, gente, se eu fosse falar com uma pessoa de números, eu ia te dar um caminho.
Só que esse caminho, ele não ia ser sustentável. Porque o dinheiro, quando ele não é bem elaborado, ele não se sustenta. É o que acontece com as pessoas. Primeiro, você tem que realmente entender o seu propósito. E aí, trabalhar o seu marketing pessoal, trabalhar a sua missão, visão, seus valores. E, em cima disso, entender o teu padrão de vida. Ok, hoje eu ganho R$5.000. Aí, quando você entende isso, você vai para as suas despesas. Cara, eu estou gastando com isso aqui. Antes eu ganhava 2.000, agora eu estou ganhando 5. O que eu vou fazer com essa diferença de 3? Você tem que se perguntar. É errado eu querer comprar uma bolsa cara, eu isso, eu aquilo? Não. Mas quando a gente não sabe o que a gente quer no curto, no médio e no longo prazo, eu só vou ficar comprando essas coisas. E o cartão de crédito, ele se torna um meio de compra, né? Que é um meio de compra, é uma forma de pagamento. Mas ele não é o dinheiro, porque depois você vai ter que vir e pagar. Então, quando você não tem isso claro, teu padrão de vida, como você quer estar nesse espaço de tempo, você realmente vai se tornar essa pessoa. E aí, é uma bola de neve, que você entra, sai. Por que acontece isso? Porque as pessoas não têm claro o seu propósito. Então, a gente trabalhar muito isso e dá trabalho? Dá. Você é psiquiatra, sabe disso. Você se perguntar quem eu sou, para onde eu quero ir, eu não posso me influenciar pelo meu mundo externo. Eu, quando era empresária, digo para vocês, as pessoas viravam para mim, Roberta, como que tu é empresária e tu anda num Etios? Aí, a minha irmã, que é médica, ela diz assim, meu Deus, se eu chego com esse carrinho lá, eu sou triturada. Eu falei, cara, porque carro, para mim, não é uma prioridade. Sabe o que é prioridade para mim? A minha geladeira tá cheia. Mentira, é viajar. E viajar. viajar. Só que viajar eu não conseguia, né? Agora, eu só quero saber de viagem de 28 dias. Né? Ai, delícia. Então, assim, quando você tem isso, você vai montar o teu planejamento financeiro, que aí você tem inúmeras ferramentas dentro disso. E você vai conseguir não gastar mais do que o que deve. Quando você não tem isso claro, é o que acontece com a população. São meros alimentadores de planilha. Vai colocando lá. Só que quando você não se questiona o porquê das coisas, você só imputa. É uma mera máquina. E aí tu vai ver lá o saldo positivo, o saldo negativo. E aí que tu vai tomar tua decisão. Sim. E tem que ser o contrário. Eu tenho que primeiro me pagar, né? O meu dízimo. E aí, depois, e o dízimo da igreja, por favor, gente. favor. Eu sou dizimista, Também de sou. verdade. Por quê? Por gentileza. Nós somos administradores de tudo aqui. Então, assim, eu, Roberta, eu dou esse testemunho para vocês. Eu dou meu dízimo. E aí, depois me pago. E depois eu pago as contas. E graças a Deus nunca me faltou. E aí, gente, vocês falam assim, cara, tem gente que ganha 20 mil e não tem nada, e tem gente que ganha 2 Verdade. salários mínimos e tem, exatamente por causa E disso. sobra, né? E sobra. Porque eu acho que, na verdade, o lance é saber administrar. Saber administrar. Só que você só sabe administrar quando você sabe o que você quer da vida. Sim, Na exato. verdade, eu diria o seguinte, que eu vou sintetizar, né? Em primeiro lugar, você ter o propósito definido. Para você saber onde você quer chegar e você fazer escolhas. Exato. E aí, depois disso é que vem toda a consequência. Porque se eu sei, por exemplo, que eu quero fazer um curso, que eu quero fazer uma viagem, que eu quero fazer alguma coisa, que eu vou começar a me reservar para aquilo, eu, quando for comer em um restaurante mais caro, eu vou pensar 10 vezes, gente, mas eu vou me alimentar da mesma forma se eu for num local um pouco mais acessível, e esse dinheiro eu posso deixar para naquela viagem que eu quero fazer, eu comer naquele restaurante que tem 2 estrelas no Michelin, entendeu? E, Alessandra, mais Então, um na ponto. verdade, é melhor você se reservar para aquele momento da Aquele viagem do que você viver o momento do agora, e quando for na viagem, você só vai comer McDonald's porque você não tem dinheiro para ir para o restaurante Michelin. E mais um ponto, por exemplo, nessa trajetória, você tem que entender com muita tranquilidade que tem recaídas. Porque, por exemplo, esse exemplo da Alessandra, ela pode, de repente, se esbaldar em alguma coisa. As pessoas geralmente têm autopunição. Ah, eu já fiz isso, então vou deixar de lado de uma vez. Aí que é o erro. Não, tudo bem, eu fiz, ok. Entenda que faz parte do processo. Mas eu vou voltar com uma dieta, segunda-feira eu volto. Porque dinheiro, gente, é igual dieta. Não existe esse negócio, eu vou economizar só 1 ano, 2 anos, não.
é uma rotina. Trabalhar com dinheiro é igual dieta. Você não vai emagrecer saudavelmente. Estou com várias médicas aqui. Quem é que perde 10 quilos em um mês de uma maneira rápida? Assim, quer dizer, Saudável. perde de uma De maneira forma rápida, mas não de saudável, forma não tem saudável. como. Não tem Tá. como. A mesma coisa o dinheiro. Então, é uma construção. Se você recair, tá tudo certo. Trabalhe sua cabeça, analise o que você fez, as consequências daquilo e aprenda que você não pode mais fazer. E tá tudo certo. A vida que segue. E isso vale para dieta, tá? Então, a nutricionista falando aqui, mas eu achei muito interessante o que tu falou, a questão do comportamento, né? Porque eu sou uma estudiosa do comportamento. Na verdade, hoje eu tô mais voltada para essa questão da nutrição comportamental. E eu nunca tinha feito essa relação, sinceramente, das nossas finanças com comportamento, mas tem tudo a ver, Sim. né? Tem tudo a ver. Então, o nosso comportamento, ele dita tanto o nosso estilo alimentar, quanto o nosso estilo de vida financeiro. E aí, Né? isso aí é uma escolha. Sim, É uma escolha. Por exemplo, a Alessandra me conhece. Eu, de domingo a domingo, eu sigo uma linha de alimentação. Para muitas pessoas que me conhecem, é dieta. Mas para mim, não. É meu estilo É de o vida. estilo de vida. mas É estilo de vida. é isso que eu falo para meus pacientes. Você só vai conseguir encontrar... o seu corpo vai conseguir encontrar um estilo, um peso ideal, porque isso é totalmente direcionado pelo nosso cérebro, a partir do momento em que você encontrar um estilo de vida em que você se mantenha, né? Então, e a gente pode aplicar isso na questão financeira, 100%. Sim, e assim como na dieta, e assim como em problemas de saúde, o que a gente tem que entender? Que a gente precisa, a primeira palavra de tudo, reconhecer. Por exemplo, eu não posso entrar na tua área, eu não sei. Eu tenho que me capacitar com pessoas que estão habilitadas a ajudar uma deficiência minha naquele momento. Então, reconheça. E o dinheiro é igual sexo, gente. Ninguém gosta de falar, ou então que tem problema com alguma coisa. As pessoas têm um problema de falar do dinheiro, não querem falar que estão endividadas. Preferem estar naquele buraco, mas não expor. Então, você tem que entender que isso é algo normal da vida de milhões de brasileiros. Você não é a única. A diferença é a escolha de você querer cuidar do seu dinheiro como você cuida da sua saúde. Porque senão você só vai trabalhar para comprar remédio. Roberta, eu vi eu estava assistindo um vídeo sobre educação financeira. Tem muitas pessoas que usam as planilhas Sim. para contabilizar todos os seus custos ali. Só que isso acontece depois que eu gastei. Quer dizer, eu já fiz aquela Sim. conta. E um dos educadores falava assim, que nós temos que tratar o nosso ganho, o nosso salário como um orçamento. E eu preciso trabalhar em cima daquele orçamento para o que eu vou fazer ao longo do mês, das minhas contas e etc. O que você tem a falar sobre isso? Tá. A gente vai falar um pouco mais técnico agora. Quando você fala em um orçamento, você chegar no teu final do mês ou no teu início do mês e tu ter a tua previsão do que você vai gastar. Bem, eu recebo 5 mil, mas eu vou gastar aí uma planilha. Na tua planilha, tudo organizado com quanto você estima gastar, sempre tendo como base o mês anterior. Ou, se você já é uma pessoa educada financeiramente, pega teus 12 meses e tira uma média. Ou você decide, não, eu quero gastar mais quando o custo é variável nisso aqui do que nisso. E aí, você acompanhar, pelo menos semanalmente, aquele teu controle. Agora, não é ser escravo da planilha. As pessoas erram muito em, como eu percebo, passarem o ano todo anotando as coisas. Isso não é saudável. O anotar, ele é saudável. Estudos dizem isso. Que se você é autônomo, você, por 3 meses. Se você tem uma carteira assinada, anote por 1 mês, para você conhecer o seu perfil financeiro. E depois, isso diariamente, tá? Porque tem gente que compra uma água, anota. Compra não sei o quê, anota. E aí, Esse depois aí vai se tratar comigo depois. Esse aí tratar. procura psiquiatra depois. Mas é o que mais tem. E aí vira pra gente e diz assim, mas Roberta, por isso que eu faço muita parceria com médicos, né? Roberta, pelo amor de Deus, eu anoto tudo e eu continuo endividado, porque não é saudável. O que você precisa? Ter um dia, um sábado, uma sexta-feira à noite, o dia que você escolher. Você vai revisar como foi a sua semana. Você não planeja a tua semana do trabalho?
É a mesma coisa. E naquele momento você vai dizer, eu preciso decidir que semana que vem... Se eu gastei muito agora, eu vou equilibrar semana que vem. Ou se eu não gastei, então eu não quero gastar, eu vou guardar. Momento da dica! Momento é a da hora. dica de ouro. Uma vez por semana, anotar e saber o que gastou na semana anterior e poder decidir como vai fazer com a próxima semana. E um segundo importante, uma dica importante. Momento da segunda dica! Se você é aquela pessoa autônoma ou que fez aquele extra, por favor, pega esse extra. Se você ainda não tem a sua reserva de urgência, não tem nada guardado, vai lá e guarda e não gasta com bolsa, com sapato. Nada. Construa isso primeiro. Porque a gente, né, o autônomo, se você ficar no aperto, isso vai te salvar. Salva mesmo. Roberta, Então, antes de casa, sapato, bolsa, tenha lá, pelo menos, dica de ouro de hoje, em 6 vezes o custo do seu mês guardadinho. Aí você, com certeza, quando passar por um aperto, vai dizer assim, tô lembrando daquele podcast maravilhoso que me deu essa dica e eu não vou estar com compulsão, com dor de cabeça, nervosa, gritando com o filho, com o marido, É aquele porque eu tô colchão de com segurança, vermelho. né? Exato. Roberta, a minha Sim. pergunta ela é bem assim, porque eu ainda não entrei nesse tipo de investimento, mas algumas pessoas me procuram, né? E sobre o investimento mesmo nessas investidoras. Você Tá. pegar o seu dinheiro, investir. Eu já conversei um pouco sobre isso, eu nunca fui a fundo e eu não invisto meu dinheiro nessas investidoras. Eu queria saber a tua opinião relacionada a isso. Bem, eu como educadora financeira, eu não invisto o dinheiro das pessoas. Isso é responsabilidade de um agente de investimento, agente autônomo. Sim. Existe diferença. Por quê? Essa pessoa que aplica teu dinheiro, normalmente ela ganha um percentual em cima para administrar o teu dinheiro. Sim. No meu caso, eu vou organizar a tua vida, eu vou planejar, eu vou te ajudar a sair do endividamento, eu vou fazer tu ter uma qualidade de vida com teus filhos, planejar a tua aposentadoria. O que eu oriento as pessoas? Primeiro, você tem que conhecer o local que você vai colocar seu dinheiro. Pesquise nos sites oficiais se aquilo ali está credenciado. Segundo, se você não sabe aonde investir, invista no básico. Por quê? Como é que tu vais colocar alguma coisa para alguém administrar se você não tem noção daquilo? Estude primeiro. Terceiro, as pessoas perderam muito dinheiro. Dica, gente, por favor, mais uma dica de Mas vai Momento explicar. da terceira dica. Não é errado guardar o dinheiro na poupança. Por que todo mundo diz que é ruim guardar dinheiro na Pior que poupança? falam isso, a Não poupança não vale a é. pena. Não é. Gente, olha. Não nos últimos- rende. Não rende. Não é. Tudo É depende. das antigas. É das antigas. Tudo depende do que você vai fazer com o seu dinheiro. Então, se eu ainda não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro, Deixa na como é que eu vou aplicar em ações? Aí daqui... Eu vou traduzir. Então é melhor o certo do que o duvidoso. Se você não sabe o que fazer, é melhor tu deixar na poupança e estudar. Aí quando tu tiver certeza do que tu vai fazer, tu tira o dinheiro da poupança E destina para o lugar certo. e vai, inclusive, em carteira diversificada, né? Sim. Porque você aí pode é outra colocar em parte. vários locais. Isso. Mas a minha pergunta aqui de $1 milhão, aonde que a Roberta investe? Como eu fiz? Como você faz? Você investe Não vou em deixar ela CDB, responder. em Essa pergunta poupança? é Aonde que importante. você, Roberta, investe? É isso que eu quero Não saber. vou deixar ela responder Não. enquanto você não tiver inscrito no canal, não compartilhar, não curtir e não deixar seu comentário. Ativar o Se sininho. você não ativar o sininho, você não deixar like, se você não se inscrever no canal, você não vai escutar a pergunta de $1 milhão da Roberta. E o principal, gente, já deixando outras perguntas aí, super importantes, que vocês têm mega curiosidade para essas mulheres empoderadas aqui continuarem trazendo matérias aí quentíssimas, que vão deixar vocês aí, ó, terminei de escutar que esse podcast, sou outra mulher. Qual o Tô teu Instagram? pronta. Isso mesmo. Qual O meu é Roberta Veras Antônio. É muito fácil. Arrasou. Fácil, né? E a resposta da pergunta de milhões? Gente, você tem que usar a palavra diversificação. Hoje eu tenho renda ativa e renda passiva. O que é isso, Roberta? Eu trabalho um pouco, que é a minha renda ativa, Ativa. e a renda passiva, o dinheiro trabalha para mim.
sonho, meta de vida. E onde o dinheiro trabalha para você? Exato. De uma maneira geral, você tem que ter, no meu caso, pelo meu perfil, porque cada um tem o seu perfil. De repente, o da Alessandra é arrojado. Eu sou conservadora. Então, investimento em imóvel, investimento no banco, em aplicações que não são de grande risco, um tesouro direto, uma previdência privada, um CDB da vida, um pouquinho em ações, porque é bom você comprometer uma parte delas, mas aquela parte que você entende que você não é um especulador, que tu vai sofrer porque tu tá perdendo dinheiro. Tu esquece daquilo porque tu sabe que é lá que tem Deixa lá, 60 né? anos. Deixa lá e Jesus toma conta, É. entendeu? Então, assim, você precisa ter essa diversificação. Porque quando você tem essa diversificação, quando falta de um lado, você tem do outro. Roberta, uma pergunta. O Tesouro Direto realmente é seguro para investir? Ele é seguro. O que acontece é que você tem que entender o que é importante no Tesouro. Você entender a forma que você vai aplicar. Eu aplico no pré-fixado. Por quê? Dica. 4. Mais uma dica. 4ª dica de ouro deste podcast Pôr de Rosas. Vamos lá. Gente, por quê? Se eu sou uma pessoa que eu não sei trabalhar com dinheiro, não é melhor tu chegar lá com o teu agente ou com o teu gerente e dizer assim, eu quero aplicar em algo que eu saiba como daqui a 5 anos vai estar. O pré-fixado, quando você contrata, eu coloquei lá 5 mil. E em 2025 eu vou ter tanto. Não vai render como a poupança, vai render mais. E eu vou ficar tranquila. Qual é o segredo? Não tirar o dinheiro antes da data. Porque às vezes a pessoa cai na tentação e tira o dinheiro antes da data, aí ela perde o que foi prometido. Então, são esses detalhes que, às vezes, as pessoas não sabem. Sim. Na educação financeira, eu dou esse conceito geral. Mas eu não afirmo para ninguém, faça isso ou faça aquilo. Porque eu trabalho com comportamento. E as pessoas têm que ter o livre-arbítrio. E também, eu não vou ganhar nada com isso, né? Então, Falando Tá de tudo comportamento, agora a pergunta de 2 milhões de dólares. ui! Ai, meu Deus, que responsabilidade, gente! O tesão é proporcional à conta bancária? Gente, aí eu digo pra vocês, todo mundo acha que eu sou milionária. Não, eu sou um ser normal, que tem um padrão de vida normal. Apenas eu aprendi a viver no meu padrão de vida. E eu aprendi que rede social não me influencia. Ela tá vestindo uma roupa maravilhosa, não me incomoda. Então, o que eu tenho hoje, e da forma como eu trabalho hoje, trabalhando até 5 horas da tarde, não trabalho finais de semana, hoje eu estou aqui porque é com essas mulheres maravilhosas. É uma diversão. É estar uma conosco. diversão, a gente está aqui batendo esse papo tremendo. Então, assim, é um preço que eu pago. Porque eu tive que baixar a minha receita. Mas quanta gente ganha muito mais e eu tinha que manter um padrão muito mais também, muito maior. Com roupa, com gasolina, com alimentação fora de casa. Foi o que eu digo para as pessoas, gente, tu ganha 20 mil. Mas tá, se tu parar de trabalhar com 10, tu não vai viver melhor? É porque 10 mil era só com isso. E trabalha tanto que não tem nem condição de ter uma usufruir. boa ereção, né, querida? Não, e A aí, doutora aí que, assim... que me fale, né? Não, o mulher. estresse baixa totalmente os hormônios. E como uma pessoa consegue manter um casamento? Você já salvou casamentos pela educação financeira? Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu salvei porque eu perdi o primeiro. Eu sou um exemplo. Aprendeu. Aprendi, gente. Eu trabalhava para um lado, o marido trabalhava para o outro. Ele era mais doido que eu, né? Era mesmo. O que chegava final de semana? Um e outro só falava de trabalho. O casamento não se sustenta. Até na hora do tesão, é só problema falando lá. Então, assim, não compensa. Agora, pera lá. Tem uma história que é bem interessante. que eu Haja quero que a Roberta- lítio. Ai, meu Deus. Haja Lítio, vivância e play Lítio na vida. vivância. Olha só, gente, peraí que tem uma fofoca importante aqui. Conta pra gente a história do cara que ganhava 50 mil reais e o dinheiro dele nunca aparecia. E aí ele teve que confessar que ele tinha uma amante que ele gastava 20 mil. Gente, eu vou contar essa história, mas sem... Porque, assim, quando a pessoa vem até mim, ela assina um contrato de confidencialidade.
Quem vê minhas redes sociais, eu nunca exponho cliente nenhum. E no caso dele, eu disse assim, o senhor me autoriza a contar a sua história? Ele falou, por quê, Roberto? Eu falei, porque outras pessoas têm que aprender com o senhor. Era um médico. É a única coisa que ele me autorizou a falar. Ele falou, não, pode falar, minha filha. Porque eu não quero que outras pessoas caiam na minha burrice. Porque depois que eu conheci você, eu entendo que você é um investimento. E hoje, eu tô com ele, mas não mais como educadora financeira. É porque, gente, isso acontece. Não sei se vocês já escutaram isso. Até você ser bem financeiramente, incomoda as pessoas. Muito. Com certeza. Aí Demais. tem gente que hoje, por isso que eu sou terapeuta financeira, me contrata só para conversar comigo. Os seus investimentos, as suas aplicações, as suas comprinhas de luxo, entendeu? O carrinho, a lancha, para não ter que falar isso numa rodada. É muito triste isso. Como é que pode? Por quê? Porque as pessoas jogam é terra, metido, né? é metido, interpreta mal, entendeu? Então, assim, essa pessoa ganhava 50 mil, era até um pouquinho mais. E não sobrava nada. Aí eu fui fazer o diagnóstico financeiro com ele. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E aí foi diagnosticado que 20 mil ele gastava com a amante. Uau. Porque a esposa gastava uma coisa, a amante dizia, eu quero isso e um pouco mais. Pra não Era o contar. devorador comendo junto. Aí ele virou pra mim e disse assim, Roberta, você tem que dar uma solução para o meu problema. Aí eu sentei Largar com a mão. ele, Não seria assim, não seria assim. Não é por acaso, né? abençoado. Abençoado. Olha, eu lhe peço desculpas, mas eu vou precisar falar com o senhor da Bíblia. Porque a gente tem que ser o instrumento de Deus em tudo. Fato. O senhor nunca vai conseguir prosperar numa situação dessa. Esse espírito de Jezabel na sua E o vida. senhor tem que entender que o senhor está nessa situação porque o senhor escolheu. Eita, Porque o senhor tem 20 mil reais. Era um pouquinho mais que 20 mil. Eu estou arredondando, tá, gente? Que o senhor poderia estar guardando ou planejando viagens com a sua família, com filhos e tudo mais. Mas o senhor escolheu, está gastando e está deixando a sua conta de luz atrasada, a sua conta de água atrasada, tendo briga com seus filhos e até mesmo trocando eles de escola para ir para uma escola. Não paga porque o senhor não está mais conseguindo manter seu padrão de vida. Mas o bichinho era feliz em alguns momentos. Aí eu falei, Hoje. sabe o que o senhor faz? Já acabou Vá- com a festa do Não. Aí eu falei, não tem... Na igreja, a gente tem aqueles encontros de casais. Sim. E lá tem muitas coisas que são orientadas, né? Não adianta, vá fazer fetiche. O senhor tem seus fetiches com a sua... No Gostosuda? do caixa 2. Peça da sua mulher a mesma coisa. Eu quero uma loura. Amor, pinte seu cabelo. Eu quero puxar seu cabelo. Puxa o cabelo dela. Vai ser a mesma coisa. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu não é só educadora financeira não, né? Tu tá aqui dando uma repaginada e tudo. Eu falei, tô lhe dando a dica. Agora o senhor escolhe. E, gente, no final, realmente, ele se tocou, ele se envolveu mais com a igreja, ele foi buscar ajuda. E hoje ele olha para mim, ele diz assim, salvei meu casamento. Olha só. Que legal. Largou as quengas. Por quê? Cara, uma coisa Largou a simples. Jezabel. Sabe aquela história da vergonha? Eu posso tudo com a da rua e não posso nada com a minha mulher? Quebra disso. Eu falo pro meu marido, olha, amor, eu tô no segundo casamento, eu não quero ir pro terceiro. Ai, meu Deus. Então, realize em mim todos os seus sonhos. Abra a boca e diga o que você quer. Porque senão eu não vou saber. Sim. Não é verdade? E a gente, como mulher, tem que perguntar às vezes, cara, tá tudo certo. Tem que E tem perguntar. sempre que tratar, pelo menos essa parte aí dentro do relacionamento, tem que ser o tratamento do casal. Não adianta melhorar só um, melhorar o outro, se E, tem essa gente, desarmonia. e tu sabes o que eu acho com o dinheiro? Olha, recentemente, uma pessoa que eu conheço, 23 anos de casada, acabou o casamento. Por quê? Dinheiro. Sabe por quê, gente? Porque anda com várias pessoas de níveis maior e quer se comparar a elas. Aí o que aconteceu? A pessoa entrou numa vibe de endividamento que até pegar e fazer empréstimo escondido a pessoa fez, entendeu? Com filho pequeno. Acabou o casamento, porque o cara não deu conta. O cara não... E ela trabalha, mas o cara não deu conta. Ela falou... Jogava na cara dela, você não é fulana. Então, assim, a gente tem que entender que o dinheiro não é só o dinheiro. Você tem que entender o seu comportamento para você se alimentar melhor,
para você fazer boas escolhas, para você ser saudável psicologicamente, né? Psicologicamente, é. Roberta, eu, tipo assim, esses dias aconteceu uma coisa bem interessante comigo. Esses dias, assim, tem uns meses, né? Uma amiga começou a planejar com o marido, com algumas pessoas da... Ela não tem um casal sem filhos. Com algumas pessoas da família, uma viagem para Paris. Eu fiquei muito... Para Paris e Itália, né? Para a Europa. E eu fiquei muito feliz que a pessoa ligou e disse, poxa, eu gosto tanto da tua companhia, eu gosto tanto de ti. Ia querer tanto que você fosse com a gente, bora. Aí eu peguei, eu disse assim, amiga, olha só, presta atenção, vamos analisar aqui as realidades, né? Você é uma menina, uma moça jovem, tem mais de 10 anos mais nova do que eu, que não tem filhos, tem 2 pets. E então, seu marido trabalha, você também, vocês estão aí prosperando muito na vida. Isso é uma coisa boa. Agora, tu imagina, eu sou uma mulher com 3 filhos, né? Tenho vários planos para esse ano de 2023, que já está estabelecido meu planejamento. Desde antes do ano começar. Então, ninguém vai mudar meus planos e eu não vou, por qualquer impulso, sair mudando a minha vida. Porque isso é uma coisa muito séria que compromete todo o meu projeto de vida, se eu pegar um recurso para direcionar para aquilo. Então, por mais que seja uma honra e que seja muito legal você fazer coisas gostosas como essa, mas você precisa pensar, é teu momento de vida? Eu poderia fazer? Tá, eu poderia. Mas eu deixaria toda a minha vida comprometida, minha família comprometida. Eu iria me endividar de uma forma que eu não preciso. Então, você dizer não, às vezes, é mais importante do que você dizer sim. Quem é que não quer ir para Paris? Mas será que é sábio nesse momento você fazer isso? Então, acho que tem tanta coisa que a gente tem que pensar que o importante não é quando a gente diz sim. Acho que o importante é quando a gente diz não. O saber Com dizer certeza. não. E assim, O mais quando... difícil do é comportamento libertador. é você dizer não. Gente, é né? libertador. O não é libertador. É muito E libertador. sem doer e sem sofrer, porque como eu falei pra ela, ela tá lá agora, né? Isso foi meses atrás. Aí ela tira foto, eu disse, amiga, eu tô tão feliz porque vocês estão vivendo esse momento, né? Acho que é saudável você conseguir se alegrar com a felicidade alheia. E não eu estar olhando assim, eu podia estar aqui na Torre Eiffel. Então, Linha com esse então raciocínio. gente, pelo amor de Deus, qual é a tua pereba emocional que tu precisa curar se tu não consegue te alegrar com a alegria alheia? E que você precisa ter. Ela comprou no seu, que eu vou comprar também. Ela compra na loja tal, eu quero comprar lá também. Então, qual é a pereba emocional que você precisa tratar para você não querer se comparar com os outros? Para você não ser igual a todo mundo? Porque tua mãe já dizia, você não é todo mundo. Vamos criar aqui uma corrente, uma onda. Você não Sabe é o todo quê? mundo. Primeiro, você não é todo mundo. E segundo, torça, vibre Pela pela conquista do outro. conquista do Conquista outro. do Hashtag brilho na conquista do outro. Exato. Não é verdade? É isso mesmo. Porque A gente tem que aprender. Isso está faltando para a humanidade. A gente vê aí o mundo evoluindo, tudo, mas o ser humano ele tá evoluindo ou ele está se tornando um refém da tecnologia? Surgiu um tema para o próximo podcast: narcisismo, redes sociais. Olha Verdade, aí, mais né? uma Da oportunidade. tecnologia. Mas aí eu Gente, vou vamos- entrar numa questão aqui, né? Já que estamos nesse tema bíblico, né? A Bíblia fala assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, a pessoa que se ama o suficiente, só essa é capaz de dar amor pro próximo. Aí eu entro naquela primeira coisa que nós conversamos lá no início. Como é que eu posso me amar se eu não sei nem quem eu sou? Exato. Se eu não sei o meu Conhecimento propósito, todo, lógico. entendeu? Por isso que quando... Vocês acham que antes eu começava assim, olha, eu sou uma obra de Deus? Não. Mas isso é o autoconhecimento. Né? Então, assim, se a gente não sabe isso, como é que eu vou amar o outro como a mim mesmo? Se a gente não se conhece, Então, né? Hello! Sei nem quem eu sou. A gente precisa se conhecer para se amar, para depois a gente pensar em amar o nosso próximo. E aí, quando a gente começa a estar feliz com nós mesmas, né? Com aquilo que a gente tem, com aquilo que eu sou, eu começo a me alegrar com a conquista dos Exato. outros. Por quê? E fica mais fácil viver. Porque eu estou satisfeita comigo. Exato. E eu entendo que o brilho dela, ele não vai me ofuscar. E sim, eu vou ficar mais brilhosa. Mas Entendeu? E o que eu digo, gente, me desculpa, mas eu não quero ficar só colada com quem eu tenho que ficar empurrando, não. Ou Eu puxando, quero, né? puxando a pessoa. Não, eu quero aprender também. Então, eu quero ter mulheres inteligentes ao meu lado, eu quero poder
evoluir. Porque se a gente parar... Imagina se eu tivesse parado lá atrás. Uma puta de uma empresária, uma autoridade, primeiro lugar... Ainda tem mais. Quando eu pedi para sair, no ano anterior, eu tinha sido o primeiro lugar do Brasil na minha categoria. Lembra? Fui para Mônaco, tudo 0800, corrida. Se eu não tivesse trabalhado meu ego. Ninguém entendeu quando eu disse assim, eu quero sair. Roberta, como? Você é primeiro lugar do Brasil. Ok, mas isso para mim... Eu sou ser humano, isso para mim é resolvidíssimo. É a minha vida, a minha saúde. As pessoas, quando eu saí, várias pessoas se espelharam em mim. Pô, Roberta, tu foi inteligente, tu não saiu quebrada. Não, eu saí por cima. Por quê? Não que eu quisesse sair por cima, mas eu precisava trazer para minha consultoria uma história de sucesso. Um exemplo de vida que eu pudesse agregar para outras pessoas. Eu ia sair como a quebrada, a que foi convidada a sair? Hipótese alguma. E assim, eu e a Jace, a gente tem uma história, assim, também dessa situação que a gente traz em outro podcast para você. Porque, assim, a Jace também teve cargos que ela disse assim, não quero mais, não é isso que eu quero para minha vida. E todo mundo, às vezes, também pergunta, né? Que eu tinha 2 concursos públicos. Meu Deus, tu tinha 2 aposentadorias garantidas. Mas aquilo me fazia feliz? Não, não fazia. E assim, quando eu matei a vaca, né? Quando realmente eu empurrei a vaca pro brejo, foi quando minha vida modificou e prosperou muito mais. E aí, tá tão bom. E olha, Tá Alessandra, bom, é engraçado, né? As pessoas acham que é fácil, gente, não é fácil. Não é? Você dizer um não desse, por exemplo, Não é. ela sabe, eu já tive que dizer não para ganhar muito mais. Mas eu ia ser escrava de 8 da manhã às 8 da noite. Eu não ia poder viajar. Eu não ia poder fazer o meu trabalho E, social. amiga, quem aluga a bunda, senta aonde mandam. Roberto, eu Então larguei- veja se sua bunda não tá sim, alugada eu larguei por aí. plantão. Né? A minha não Plantão, está convênios. mais. Eu larguei plantão, convênios. Hoje em dia, eu posso dizer que eu trabalho até sexta-feira, meio-dia. Sábado, Então- domingo, eu não trabalho mais. Foi uma das... esse é meu propósito de vida. Libertação. Ficar mais Mas ligada, olha, né? Plantão Vocês noturno. sabem uma coisa que eu Então, fiquei... é muito- Nesse muito processo todo, eu tive uma coisa que eu não me preparei. Que foi, e eu, não, se você que está escutando aí a gente, não se preocupa, legal. Hoje eu não me preocupo mais, mas eu não me preparei, sabe para quê? Para ser uma mulher de 44 anos, né? Mais precisamente com 47, que ano passado foi que eu fiquei autônoma de vez. E aí eu entrava no elevador, 8 horas da manhã com roupa de academia. Ai, Roberta, eu queria ter tua vida. Coisa boa, né? Não trabalha mais, não. No início eu sofria. Aí depois, na primeira, eu fiquei calada. Na segunda, eu fiquei calada. Falei, Roberta, você não é uma mulher calada. Na terceira, eu falei, eu vou virar isso uma oportunidade. A mesma pessoa. Só me Você pegava no elevador. De roupa de malhar. Aí eu deixei dentro do meu telefone, como eu ando aqui. Quando ela falou a terceira vez, eu, amor, chama ela de amor. Tá aqui meu Bem cartão. falsa, bem falsa. Não, foi irônica. Tá aqui meu cartão. Hoje eu sou consultora, eu transformo vidas. Vai lá comigo, que eu te ensino o pulo do gato. Eu vou querer, eu disse pra ela, eu vou Agora querer. vi. Eu falei pra ela, eu vou querer que você seja eu amanhã. Maravilhosa. Cara, ela olhou pra mim e disse assim, ai, Roberta, eu podia terminar meu dia sem essa, né? Eu falei, seja feliz. Saia desse teu looping aí de acordar apática. Vem aqui comigo que eu te ensino o pulo do gato, tá tudo certo. Maravilhosa. Roberta, e que Maravilhosa. legal. Obrigada, Maravilha. porque assim, você agregou muito mais do Muito que... bom. Gente, falamos de sobre finanças, de tudo Educação aqui, né? financeira, você agregou para a vida. Quer dizer, Show. quando você toma uma decisão acertada na sua vida, todas as outras áreas melhoram. Vai junto. Então, prospera, isso né? é um Você Fato. reflexo de melhorar a tua qualidade de vida, melhorar teu estilo Sim. de ser, melhorar tuas finanças. Então, Ser mais muito feliz. obrigada. Ser feliz. Ser feliz. Exatamente. E aí, você É o que está nos propósito, né? escutando aí, assistindo, pensa no seguinte: o que eu aprendi com esse podcast hoje? E que eu vou desligar e eu vou fazer diferente quando eu sair daqui. Olha esse desafio que as meninas vão depois perguntar de vocês. Isso aí. O que amanhã eu vou ser uma mulher melhor do que eu sou hoje? E Volte deixa aí mais nos vezes, comentários. Volte Coloca mais nos vezes, viu, comentários Roberta? Muito bom, olha. quais as fichas muito caíram, interessante. quais foram as fichas que caíram,
O que você aprendeu? O que você gostou? E o que você gostaria de perguntar? Vai lá no direct do Instagram da Roberta. Faz as perguntas lá que você quiser para ela, entendeu? E volta aqui com a gente. Não se Compartilhe inscreve. com suas amigas. Compartilha. Aquela que tá ali meio... Não tenha vergonha. Não é verdade? Desde já. Dica. Volte Tamo conosco junto. logo. Gente, então aqui a gente encerra mais um Poderosas com um assunto poderosíssimo com a maravilhosa Roberta. Se você gostou desse podcast, curte, compartilha com as suas amigas e a gente te espera aqui semana que vem com mais um assunto poderoso. Tchau, tchau, gente! Tchau!